Fala meu designer, fala minha designer, ou fala minha futura designer e fala meu futuro designer, não é verdade? Bom, quando a gente conhece o design, a gente vê aquelas magnitudes, aquelas coisas maravilhosas, só que a gente se pergunta, não é verdade? Qual área eu devo seguir? Qual área eu devo escolher? O que eu faço da minha vida? Não é verdade? É uma das perguntas muito comum que existe dentro do mercado de design gráfico quando a gente começa a trabalhar nele. E nesse vídeo eu vou detalhar um pouco para vocês o que cada área faz, o que cada área, enfim, se desenvolve e tudo mais, tá? Então, obviamente, não se esqueça de deixar o like, curtir, se inscrever e toda aquela baboseira que vocês já estão ligados, não é verdade? Então, bora pro conteúdo. Primeira das áreas que muita gente gosta e muita gente entra logo no começo, o design para as mídias sociais. Sabe? Aqueles postzinhos de divulgação para as empresas, colocar nas redes sociais e tudo mais. Pois é um mercado muito, mas muito quente para iniciante ou até mesmo para gente que já está ali há um pouco de anos dentro do mercado de design, tá? É um mercado que tu consegue ter sim vários clientes, até porque, pensa comigo, toda empresa que tem uma rede social é um possível cliente para vocês. E claro, existem os seus benefícios e os seus malefícios, né? E agora a gente vai explicar para vocês um pouco sobre eles. Primeiro detalhe, vamos falar de benefício. A barreira de entrada é muito pequena, existem, como eu já falei, várias empresas que precisam de um trabalho mais incisivo nas suas redes sociais, podendo assim ganhar uma renda ali, um dinheiro logo no começo, trabalhando como designer para as mídias sociais. Um ponto importante a ser levado em consideração também é que nesta etapa, nessa fase, por assim digamos, nesse nicho, tu consegue estar utilizando o teu próprio celular, por exemplo, para fazer os designs, utilizando o Canva e dentre outras ferramentas que existem aí no mercado, tá? É uma área que é muito ampla, como eu já falei, mas também tu consegue ter aí várias formas de ganho, né? Porque, bom, toda empresa que quer ter um trabalho mais assertivo nas redes sociais é um potencial cliente para o teu negócio. Mas tem um detalhe muito importante. Por exemplo, dentro do mercado de design para as mídias sociais, a alavancagem, eu me refiro à escalabilidade desse setor, desse nicho, não é tão grande como muita gente pensa. Por exemplo, se tu quiser ganhar aí em torno de 5 a 10 mil reais por mês, não vai ser esse setor que vai te proporcionar isso. Por quê? Porque existe uma certa limitação de execução quando a gente fala de social media. Porque o tempo, por exemplo, existe 24 horas. Na verdade, a gente sabe que o nosso dia tem 24 horas, correto? Pois é. Então, vamos fazer uma estimativa aqui de que para te lucrar ali 5 mil reais mês como social media, por exemplo, dependendo de como vai ser ali a tua estimativa, tu vai ter que ter ali uns 10, 12, 15 clientes, mais ou menos. E bota ali uma média de 15 a 20 posts por mês que tu vai ter que desenvolver para esse pessoal aí. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de trabalho profissional, tá? Não falando de tu ir lá no FreePic ou lá em outro site, pegar o que tiver pronto lá e simplesmente substituir. Não, eu tô falando de tu criar uma parada do zero, criar um negócio do zero, tá? Então, tendo isso em mente, a gente percebe que existe uma certa limitação aqui em relação a ganhos. É a parte negativa que eu falei para vocês. Obviamente que os clientes também não pagam tão bem por um design, por exemplo, para as mídias sociais. Ou seja, tu não vai cobrar mais que 100, 150 reais para fazer um post, tá? Se torna inviável para o teu cliente fazer esse investimento. Então, o que normalmente o pessoal faz? Migra para outras áreas com valor agregado de serviço maior. Então o pessoal normalmente faz isso quando quer galgar maiores resultados financeiros dentro do mercado de design. Porém, é uma área muito bacana, muito interessante para quem está começando, mas obviamente tem gente que fica aí no mercado de social media, de design para redes sociais um bom tempo, porque ama, porque gosta de fazer aquilo ali. Mas aí entra uma pergunta, né? Tu ama fazer aquilo ali e quer fazer isso e que se dane o resto, ou tu quer a grana, o rendimento financeiro. São duas coisas que tu tem que colocar na balança quando se trata de social media, beleza? E claro, a segunda função, né, o segundo nicho dentro do mercado de design gráfico são o design para impressos. É muito semelhante ao que a gente faz dentro das mídias sociais, porém aqui a finalidade é de jogar para uma gráfica para imprimir, ou jogar para alguma empresa que faz essa parte de impressos, né? Normalmente é uma gráfica, vamos ser sinceros, né? Mas enfim, como que funciona esse mercado? É um mercado muito velho já, né? Tem muito tempo que existe esse mercado de design para impressos e tal tudo. Por exemplo, jornais, revistas, cartazes, banners, cartão de visita, por exemplo, é um dos serviços que a gente presta normalmente quando a gente fala de impressos, né? Totens, fachadas, outdoors e dentre outras coisas. Existe um mercado muito grande para te se desenvolver em relação a impressos. Eu, por exemplo, comecei com impressos.
Aí depois fui para as mídias sociais. Mas enfim, é um mercado bem legal, bem interessante, e tu consegue aprender muita coisa em relação a configurações, exportação, cara, configuração chatinha no Photoshop na hora de tu mandar, porque a gente não trabalha com RGB, a gente trabalha com CMYK, né? Aí tem que fazer paleta de cor, exportar em camada C. Cara, é umas paradas bem loucas assim, mas tu aprende muito quando se trata de impressos. Entendeu? E sempre tem algum jobzinho que tu vai pegar para fazer uma identidade, fazer algum site ou qualquer coisa do tipo, sempre vai ver algum impresso para te desenvolver para o teu cliente. Seja para aplicar numa maquete, por exemplo, um mockup, ou até mesmo porque o cliente solicitou ou qualquer coisa do tipo. Então é uma bagagem que é muito importante, é muito legal a gente ter pra gente, enfim, agregar mais valor no nosso serviço, tá? Lado bom e lado ruim desse setor. Por exemplo, é um setor que é antigo, né? Existe uma certa demanda, mas não é tão grande quanto a das mídias sociais, por exemplo, né? E, obviamente, tu aprende muito. Só que lado ruim de trabalhar com impressos, tu não é muito bem remunerado, tá? Isso é uma verdade, tu não é bem remunerado, principalmente se tu for trabalhar com gráficas, tá? Tu vai ganhar uma média ali de 2.500 a 4.000 no máximo, tá? Tipo assim, no máximo e tu, tipo, trabalhando 6, 7 anos com esse mercado, tá? Só que o lado negativo é esse que eu falei pra vocês, né? Tem o positivo que tu aprende muito, né? Principalmente em relação a maquinários e tal, né? Mas tem um lado negativo que tu não é tão bem remunerado quanto outras profissões dentro do mercado de design. Tá? E existe também o mercado de identidades visuais. É um mercado muito queridinho aí por vários e vários designers, na verdade. Por quê? Porque é um mercado que ele é muito aquecido, porque todo ano sai ali, acho que quase 2 milhões ou 3 milhões de empresas por ano, e automaticamente essas empresas precisam de uma logo, precisam de uma identidade visual para mostrar sua marca para o cliente, né? E é aí que o designer de identidade visual entra, ofertando esse serviço, que tem sim um valor agregado muito maior do que os dois ali que eu falei, o impressos e o social media, por exemplo. Numa logo, tu vai cobrar ali em torno de 1.500 a 3, 4, 5 mil reais, 10 mil reais, dependendo do teu nível, né? Já no impresso, tu não consegue cobrar R$1.000 para fazer um cartão de visita, né? Então, o valor agregado em cima do serviço ele é maior. Só que, claro, a complexidade de execução daquele projeto ele é maior também, né? Então, é por isso que tem melhor remunerado. Mas é uma área que eu, particularmente, não gosto muito, mas já trabalhei com identidades visuais. Inclusive, até hoje, volta e meia, eu faço alguma coisa e tal, mas são mais para projeto particular. Mas é uma área que, cara, é old school, né? Vou dizer assim. É porque toda empresa precisa de uma identidade visual, de uma logo para se comunicar com o seu cliente. E é aí que tu entra, ofertando esse serviço. E isso já é, porra, desde de que o homem é homem, né? A gente precisa de desenhos para gerar comunicação. Pensa, o Homem da Caverna se comunicava como? Com desenho. A história era contada como? Com desenho, né? Então aí entra a história por trás das marcas, né? É muito louco, é uma parada muito massa. Eu gosto bastante, tá? De entender, não executar. Tá? Eu não sou muito fã de eu mesmo ir lá e criar uma identidade, por exemplo. Eu gosto mais de outras coisas. Mas enfim, é uma área que tem seus méritos, né? Muito legal, muito bacana. Tem seus prós e contras também, que nem as outras que eu falei pra vocês. O que é bom dentro da identidade visual? Como eu já falei, tu é muito bem remunerado, né? Tu consegue trabalhar com vários setores, ou seja, tu aprende muito sobre várias coisas. Tu consegue ter um tempo para executar aquele projeto um pouquinho maior do que os outros. Tem sei lá, pode levar 1 semana, 2 semanas para executar um projeto, por exemplo. Não tô dizendo que vai ser 24 horas do teu dia executando aquilo, né? Porque senão a gente tem o famoso burnout, né? O famoso bloqueio criativo. Mas tu leva ali uma média de 1 semana, 2 semanas para criar uma identidade visual, dependendo do teu nível de execução. E obviamente o valor agregado é muito maior do que os outros. E claro, tu conhece muita gente, faz muito network e consegue muita indicação. Lados ruins, sinceramente, não tem muito, mas, por exemplo, se tu não se posiciona de uma forma mais assertiva e tenta buscar clientes que realmente vão entender o valor que tu gera para o negócio deles, o valor que tu gera em relação ao produto deles, o resultado que tu traz executando aquele projeto no negócio dele, se tu não acha esse tipo de cliente, tu te lasca. Por quê? Porque o que mais existe dentro do mercado de design, por exemplo, é aqueles clientes que, tipo, quer pagar 100, 150 reais numa logo, numa identidade visual, e o designer vai lá e vende por isso. Só que é um problemão. Por quê? Porque o designer acaba se prostituindo, não é uma coisa que vai levar ele muito pra frente, se posicionar dessa forma, e automaticamente os clientes têm uma mentalidade mais pão duro, eu diria, tá? Por quê? Porque não quer investir tanto para desenvolver uma marca. Mas, obviamente, existem os clientes que realmente querem investir uma grana legal. E aí, claro, tu tem que galgar, buscar, criar um posicionamento mais assertivo para alcançar esses potenciais clientes. Caso contrário, tu vai te lascar. Então, é um mercado que é um pouco mais problemático, eu diria, mais raiz, entende? Tu vai ter que realmente querer fazer o negócio acontecer, beleza? Existe demanda, existem clientes, mas a maioria dos clientes
que pagam bem pelo teu projeto, eles são exigentes, tá? Então, tu tem que ser ali um nível um pouco mais qualificado, eu diria, tá bom? Então, não é um nicho ou um mercado que eu indicaria para um iniciante, por exemplo. Então, tem os seus detalhes, eu diria. Quarto mercado é o mercado de web design. É um mercado que eu particularmente amo, né? É o mercado que eu mais trabalho, por assim digamos. Que é o quê? Criar sites, páginas, landing pages, blogs e dentre outras coisas. É um mercado que é muito similar em relação à clientela com o mercado de identidades visuais. É um mercado que tem seus benefícios, seus malefícios, como eu já disse, né? Um dos benefícios é que é muito semelhante à identidade visual. Tem muita empresa e muito poucos bons profissionais para executar essa demanda. E quando a gente fala de site, não é qualquer designer que vai conseguir se dar bem. Então, por isso que ele é melhor. Não é um designer iniciante que vai chegar para o cliente e dizer que consegue construir uma página. Por quê? Porque a construção de um site ela é um pouco mais complexa, né? Ela demanda um pouco mais de sabedoria, ela demanda um pouco mais de entendimento sobre conceitos, princípios e dentre outras coisas. Então não é um profissional iniciante que vai conseguir começar nesse mercado. Então é muito bacana, é muito legal, tem um valor agregado muito grande também, como eu já falei para vocês. Por exemplo, uma landing page, a gente costuma cobrar ali uma média de 5 a 10 mil reais por cada landing page. Claro que a complexidade de execução desse projeto ela é um pouco maior do que os outros que eu já falei aqui para vocês. Porém, todavia, entretanto, tu recebe mais pela execução desses trabalhos. E o prós e contras, o pró que eu falei para vocês é muito bom, tem cliente pra caramba, tu consegue ganhar muito dinheiro, só que tem que ser bom. E o contra, é claro, que eu já falei, não é para um iniciante, né? Tu precisa entender um pouco mais sobre design para ir para essa área. Então tem que se atentar nesses detalhes, né? Porque se tu um iniciante vir por esse mercado, tu não vai conseguir quase nenhum resultado financeiro. Por quê? Porque é um mercado que tende a ser mais criterioso com os serviços contratados, tá? Os clientes tendem a ser mais criteriosos com o profissional que vai executar aquele projeto para eles. Mas é um mercado que tem crescido muito, né? E principalmente agora com várias ferramentas que tu nem precisa saber programar para construir um site, por exemplo. Eu não sei programar e, cara, tô toda hora ali construindo uma página ou outra. Entendeu? Então isso é muito legal, tá? E claro, tem os famosos UX Design e UI Design, que é o design de experiência do usuário e o design de interface, na verdade. São mercados que são extremamente, entre aspas, né, novos aqui no Brasil. As empresas estão começando a abrir o olho para isso, né? Por quê? Porque, vamos ser sinceros, experiência de usuário é a melhor coisa que tu pode investir, ainda mais no ano da tecnologia, né? O ano do Elon Musk. Tá subindo foguete, tá não sei o que e tal. Lembra lá do Toru? Pois é. Então, esse é o ponto. É aí que esse profissional entra. Ele é um setor que é muito legal, eu gosto muito também, tá? Acho bacana e admiro o pessoal que trabalha com isso, porque tem que ter um certo tato para esse negócio, né? Um timbre, como diz aquele, né? É um mercado muito bacana, né? Só que não é para todo mundo também, tá? Tu tem que ter um feeling das coisas, tu tem que entender e é muito complexo as execuções desses projetos. Tem que fazer muita pesquisa, tem que buscar entender mais sobre a persona, o público-alvo, stakeholders, enfim, é muita coisinha que tu tem que aprender, mas é um mercado que tem crescido muito e eu tenho certeza que vai crescer pra caramba aí nos próximos anos. Todas as empresas de tecnologia que estão migrando pro digital precisam de um profissional desse. Então, automaticamente, vai ser lá na frente que esse profissional vai começar a ganhar muita grana. Não estou dizendo que não estão ganhando, mas lá na frente vai ser uma profissão muito valorizada dentro do mercado de design. Prós e contras, que nem eu falei. Prós, né, que é uma profissão que vai ser valorizada, que vai crescer muito, vai se desenvolver e, claro, é uma profissão que tu aprende pra caralho também. E o contra é totalmente oposto, né? É uma profissão que, por enquanto, não tem tanta demanda, né? Mas existe demanda, mas não tem profissionais bons o bastante, por assim digamos, para conseguir suprir essas demandas. Então, quem é bom acaba que consegue muita coisa. Então, se tu for bom, se dedicar, crescer, cara, ficar bom pra caramba, tu consegue evoluir muito, né? E, obviamente, exige um certo nível de aprendizado muito maior do que trabalhar com impressos, por exemplo, ou trabalhar com social media. A complexidade de execução deste nicho, desses dois setores que eu falei, é muito maior. Então, tu tem que ter um nível de aprendizado maior também, de investimento também. Até porque tu vai ter que se preparar com treinamentos, cursos e dentre outras coisas. Que, inclusive, é um dos treinamentos que a gente vai trazer para dentro da escola em breve, tá? Então, fica ligado. E, claro, não menos importante, o famoso mercado de motion design. Tá vendo essas animações aqui, ó? Pois é, isso aqui é o motion design. É a animação do design estático, entendeu? A transformação de uma coisa estática para algo com vida, eu diria. E eu acho muito bacana e muito legal esses tipos de animações que o pessoal faz, né? Por exemplo, essa aqui da logo da Designer de Qualidade. Olha que massa.
Pô, isso aqui é legal, pô, o negócio ali vai. É bem massa, não é verdade? Pois é, e é um setor e é um mercado que tem crescido muito também aqui no Brasil. Não só no Brasil, como fora também, né? De animações de identidade visual, de branding, enfim, toda essa parada ali, na verdade, é muito bacana. Ganha muito bem também por cada projeto. Pô, tem colega meu que tira 6, 7 mil reais por projeto. Só que, claro, é a complexidade maior, né? Tem cara que leva aí, sei lá, 30 dias, às vezes até mais, para executar um projeto. Né? Isso varia muito de profissional para profissional. Estou falando de um cara que tem 12 anos de mercado só trabalhando com motion design. Né? Então, um cara que trabalhava com animação e tal, aí depois veio para o motion, pipipipopó. Porém, é um mercado que dá sim muita grana. É um mercado que tem crescido muito dentro do Brasil. Prós e contras? Cara, prós é que se tu é um bom designer, tu vai conseguir ser um bom animador, porque tu precisa ter esse backstage, né? Mas obviamente, se tu for um bom designer e já manjar um pouco mais de edição de vídeo, tu vai conseguir lidar muito bem com as demandas. E o contra é que, cara, não é qualquer profissional iniciante que vai conseguir chegar nos resultados satisfatórios, porque tu precisa aprender sobre física, princípios e dentre outras coisas, né? Porque pensa, cara, o motion é a transformação de uma coisa estática para a realidade. Então toda a física, todo o conceito, todas essas paradas tem que estar nesse vídeo. Por exemplo, a bolinha aqui, sabe, finge que isso aqui é uma bolinha. A bolinha vai vir, quicar, ela tem que ter a força da reação, que ela vai achatar e depois ela vai pular. Então tudo isso tu tem que colocar dentro do motion para que ele se torne algo realista, né? Então todos esses princípios que existem na física, por exemplo, tu tem que aplicar. Então tu tem que manjar um pouco de física aí, tá, fiote? Mas enfim, nada que um bom treinamento não te ajude. E claro, a gente tem um desses treinamentos lá dentro da escola, por exemplo. Enfim, gurizada, não falei todas as profissões que existem dentro do mercado de design, mas eu falei as que são mais, entre aspas, famosas, eu diria. Mas me conta aí, qual dessas profissões tu trabalha? Qual delas que tu quer trabalhar? Qual delas que tu acha que é maior, menor, qual que é boa, qual que não é boa, o que tu acha? Eu quero ouvir a tua opinião. Então, comente aqui nos comentários para que eu consiga interpretar aí o raciocínio de vocês, tá? No mais era isso, grato pela sua atenção, um forte abraço e claro, não se esqueça de se inscrever e curtir. E se quiser viver de design, clique no link aqui abaixo na descrição e conheça a Escola Designer de Qualidade. Tenho certeza que tudo que tu precisa para viver de design tá lá dentro. Um forte abraço e tchau, tchau.